Então a lei de causa e efeito, ela vai desaguar sempre nas escolhas que estão relacionadas às minhas vidas anteriores e as influências do cenário em que eu estou posto, ele em algum nível está intrinsecamente relacionado a um cenário anterior. E é por isso que eu tenho uma pessoa amada do meu lado, um filho que eu tenho uma aproximação às vezes indescritível e um outro que eu tenho uma aversão inexplicável. E às vezes são gêmeos, que biologicamente não se justificaria, porque a herança genética está posta ali, são gêmeos univitelíneos, um a cara do outro. Um eu tenho uma afeição, o outro eu tenho uma aversão, caracterizando que são dois espíritos que vieram, vestiram-se com uma roupa muito similar e trazem demandas diferentes para o meu livre-arbítrio. Um eu não preciso fazer nenhuma força para amar, amo de graça. E o outro há resistências hercúleas a serem vencidas mediante um esforço de novas escolhas positivas, rematrizando, portanto, dores que estão ali apontadas naquele relacionamento animoso. Se vivemos num mundo de provas e expiações, como a lei de causa e efeito atua sobre isso? Prova é o arbítrio do espírito. Ele escolhe uma ou mais provas para passar, para medir o grau do seu adiantamento espiritual. Ele faz isso a todo instante, principalmente quando está desencarnado. A reflexão que o espírito faz. E a expiação é uma palavra católica. Ela aparece no Espiritismo porque os espíritos que trataram dessa matéria tinham origem católica, a linguagem era católica. O Espiritismo nasceu na França num momento cultural católico, então é natural que que se use essa linguagem. A palavra expiação significa efeito, significa consequência. Então, causas e efeitos, provas e expiações. Na lei de causa e efeito, nós vamos entender que não existe castigo ou prêmio. Então, estudando principalmente o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nós vamos entender que Deus estabeleceu leis sábias e justas que determinam consequências às nossas decisões, às nossas escolhas. Então não existe o céu ou o inferno, não existe castigo ou prêmio. O que existem são consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas decisões. Na fala evangélica, a cada um segundo as suas obras. Então somos aquilo que fazemos de nós mesmos. Somos os herdeiros da nossa própria existência. Estamos retirando da vida o eco, aquilo que nos oferecemos para a vida, nesta ou em outras existências. E aquilo que fazemos hoje no presente é a semeadura do futuro. Por isso, nesse pensamento didático linear de passado, presente e futuro, a lei de causa e efeito nos dá a possibilidade de podermos estar efetivamente transformando a nossa vida a cada dia. Porque o passado reflete-se no meu hoje, e o meu hoje é a construção do futuro. Essa apropriação da minha vida dá-me o sentido de que eu sou aquele que determino a minha existência. Essa capacidade de poder ser livre dentro da evolução que detenho, portanto uma liberdade relativa ao meu processo evolutivo, dá-me a experiência, o gabarito de poder me responsabilizar pela minha existência. No livro Concepção Existencial de Deus, Herculano Pires diz: ninguém julgou ser no aqui ou no além. Deus é misericórdia e amor. É o próprio ser que se julga. Inflexíveis nos julgamos com grande inflexibilidade e falta de amor. Interessante que só nos julgamos quando amadurecemos mais. Por exemplo, grandes criminosos vivem tranquilamente. Políticos corruptos, traficantes até que, amadurecendo, vão analisar seus atos. Alguns se desequilibram de tal forma que têm que reencarnar para irem se reequilibrando. Outros fortes, como Paulo de Tarso, que era leal, que errou por ignorância, conseguem manter a coragem, a ousadia no erro e consertá-lo. No entanto, como diz o Espírito Emmanuel, nós caminhamos na vida de conformidade com aquilo que nós fizemos de nós mesmos. Logo, essa autoapropriação
da nossa existência, essa autorresponsabilização por tudo que acontece conosco, nos dá um sentido de soberania na relatividade da nossa existência sobre a felicidade ou a infelicidade, a dor ou o amor. Tudo que nos acontece nos diz respeito. Nós não podemos imputar a ninguém a má estrela, a boa estrela, aquilo que nos acontece. Aquilo que detemos é o que estamos colhendo do passado recente ou do passado mais longínquo. E aquilo que vamos colher amanhã resulta da nossa semeadura do presente. E criamos no meio espírita o mito de que qualquer dificuldade é erro do passado e que estamos fechados numa gaiola, não há como escapar do passado e dos erros. Estamos rodeados por espíritos de luzes nos induzindo suavemente ao progresso. As dificuldades podem ser vencidas na nossa interexistência. Existimos na Terra e no mundo espiritual através da ligação com a espiritualidade superior. Na verdade, a lei de causa e efeito é uma lei evolutiva, é uma lei moral, que dá direito àquele que errou poder consertar o erro que cometeu e evoluir. Aquele que matou não é obrigado a morrer, não. Por exemplo, as pessoas que foram assassinos cruéis, os grandes vultos do passado, os grandes, vamos dizer assim, os Gengis Khans da vida, eles podem reencarnar numa condição que eles venham, embora tenham tirado muitas vidas, não significa que eles precisam ser mortos. Eles podem se regenerar, como diz o Evangelho de Pedro, a Epístola de Pedro. O amor cobre a multidão dos erros, que muita gente traduz como pecado. Eles podem vir agora como médicos, descobrindo vacinas, trabalhando em prol da vida, trabalhando em prol da vida física sem estimular a morte, e aí eles conseguem saldar o seu débito de morte com a produção da vida. Aí é uma lei mais racional, é uma lei moral, de lei de causa e efeito, que diz que mesmo quem matou, progride. E que, em outras palavras, nós não nos reencarnamos para sofrer, mas para progredir. Mas os efeitos dessa lei duram para sempre? Como resolver pendências desta vida ou de vidas passadas? No próximo bloco. Se estamos em processo de evolução espiritual, como usar a lei de causa e efeito a nosso favor? Dentro desse conjunto, desses princípios que norteiam, orientam a vida das criaturas, impulsionando-as para o progresso, é claro que se isso fosse conhecido, se as pessoas tivessem uma noção assim mais profunda acerca desse processo todo, procurariam ter atitudes, condutas mais corretas, porque saberiam que estariam plantando para o futuro. Podemos sempre mudar nosso destino, mas considerando que fomos preparados para a vitória, que no mundo espiritual fizemos cursos para vencermos nossas más tendências. Agora, o hábito é algo muito forte. Tem um livro, O Cérebro que se Transforma, do Dr. Norman Doidge, de um grupo de neurocientistas, e ele diz que nossos pensamentos obsessivos criam mapas inadequados que nos prejudicam. Nossos pensamentos melhores criam mapas iluminados que nos auxiliam. No nosso cérebro, zonas cerebrais, impede o envelhecimento, aumenta, melhora a atenção, que nos tornamos melhores se utilizarmos nossa força interior. Foi o que disse Jesus. E esta é a finalidade do Espiritismo, educar-nos para a felicidade, para o sorriso, para a alegria de viver e para a possibilidade de vencer tudo e todos os problemas, ou amenizá-los a tal ponto que eles nos permitam uma vida confortável. Mas nós vamos aprendendo que a lei de causa e efeito é uma lei que envolve todos os pensamentos e ações das pessoas. É uma lei natural. Então, é só pensar o bem,
pensar de maneira equilibrada, falar o bem e fazer o bem, aí é em nosso favor. Nós temos o quê? Bons resultados. Por isso o Espiritismo é eloquente, nos dando a responsabilidade pela nossa vida, sem negar essas interferências e dizendo que o amor cobre efetivamente a multidão dos nossos equívocos do passado, na fala de Simão Pedro, na sua epístola, no Evangelho, mostrando que aquilo que não está bem, eu posso refazer mediante novas escolhas, considerando que escolhas infelizes foram feitas no passado. E que eu estou apenas colhendo os efeitos dela, podendo refazê-las nesse momento. Quando o espírito ele vai se conscientizando, ele vai se esclarecendo, ele vai diminuindo a intensidade e a extensão dos efeitos produzidos pelas causas anteriores. Um detalhe interessante ensinado pelo Espiritismo: na medida que o espírito compreende que ele, agindo mal, ele retém como consequência o mal, ele vai diminuindo a extensão do mal. Por isso que o mundo está cada vez melhor. É uma impressão falsa de que o mal está aumentando. O que está aumentando é o campo da mídia, da informação, que noticia mais o mal. Mas as coisas boas também estão acontecendo, porque nós todos estamos aprendendo a fazer o bem. As nossas atitudes mudam o nosso amanhã. Daí porque o Talmud diz que o sábio é aquele que pode prever o amanhã. E quem pode prever o amanhã não faz bobagem no presente. Então está em suas mãos ter uma colheita boa ou uma colheita mal. Então não há destino. Há, na verdade, colheita. Para uns, diferenciado dos outros, de acordo com o diz o Evangelho de Jesus, na parábola do semeador, que para cada semente, para cada local que for semeado, haverá, logicamente, uma colheita ou uma não colheita se você semear num solo árido ou num solo pedregoso. Então é preciso difundir mais isso, porque somos responsáveis por aquilo que estamos realizando, por aquilo que estamos produzindo, pelos nossos pensamentos que estamos emitindo em benefício ou em prejuízo de alguém. Portanto, se houvesse mais conhecimento desse processo todo, as pessoas pensariam duas vezes, em vez de ficarem tendo atitudes, às vezes, até prejudiciais para si mesmas e prejudiciais para o próximo. Pensariam duas vezes e agiriam mais corretamente. A nossa reeducação à luz do Espiritismo tranquiliza a nossa alma, impede que continuemos a nos castigar, a boicotarmos nossas possibilidades, a caminharmos tranquilo no amar ao próximo como a si mesmo, através do trabalho e do amor. Não deixe de visitar nosso site, curtir nossa página no Facebook e divulgar para os amigos. Nos vemos no próximo Transição. Tchau!